E nesse sentido eu quero falar sobre a história de Agar. Agar, que é uma mulher até um tanto desvalorizada na Bíblia. Nós falamos mais de Sara e não falamos tanto de Agar, até por conta da história em que ela se envolveu. A sua história está registrada no capítulo 16 de Gênesis e no capítulo 21 de Gênesis também. E Agar, com base na história dela, Agar foi uma mulher fortalecida na palavra e que foi uma bênção não apenas para o seu filho, mas para gerações posteriores. Quem era Agar? Agar era uma escrava de Sara e Abraão. Essa palavra escrava soa muito forte, e a gente sempre se questiona com os críticos da Bíblia, que se perguntam: como assim? A Bíblia valida a escravidão? Acontece que nós não podemos ler a Bíblia com a mentalidade do século 21, porque para o século 21, ou aliás, para o século 19, para o século 18, o que era a escravidão? O regime de escravidão na América Latina, América do Sul, principalmente nos Estados Unidos, era um regime opressor, em que os escravos não tinham direitos, eram maltratados e toda a sua força de trabalho era aproveitada. E só isso, só que na Bíblia, escravidão não é isso. A palavra escravo é o mesmo que um funcionário de alguém, porque se nós analisarmos os escravos que a Bíblia fala e as leis que regulavam o trabalho de escravo, nós podemos dizer que o escravo era um funcionário de alguém, porque veja, ele tinha direito a um salário semanal, diário e mensal, e além disso, o escravo da Bíblia, ele participava das grandes festas que o seu senhor participava, ou seja, ele sentava na mesa junto com o seu senhor, era assalariado para isso e não havia opressão. Inclusive os senhores de escravo, eles eram vigiados para não cometerem equívocos e abusos contra aquelas pessoas. Então, nesse sentido que Agar é uma egípcia. Abraão esteve no Egito e trouxe Agar daquele país. E naquela época, na Mesopotâmia, que é onde acontece boa parte das histórias do Antigo Testamento, era muito comum, quando a patroa não podia engravidar, ela autorizava o seu marido a engravidar a sua serva, a sua funcionária. E Agar era funcionária de Abraão e Sara. Como Sara era estéril, então Sara permitiu, contra a vontade de Deus, para que ela engravidasse, para que pudesse gerar um filho para eles dois, porque Abraão e Sara já eram velhos e eles tinham muitas riquezas e precisavam deixar uma riqueza para alguém. Se não tinha filho, para quem deixar? Então eles se apressaram contra a vontade de Deus, porque Deus nunca permitiu isso, e permitiram que Abraão engravidasse Agar. Barriga de aluguel já existia naquela época, e isso trouxe uma série de problemas para Sara, para Abraão e para Agar. Então quem ela era? Era uma mulher egípcia. Quando ela engravida de Abraão, ela fica orgulhosa, porque naquela época, hoje nem tanto, mas naquela época, nos tempos bíblicos, uma mulher que podia gerar filhos, ela era muito valorizada. Uma mulher que era estéril, ela se considerava amaldiçoada, porque ela não podia gerar filhos. Veja, lá em Gênesis 3,15, na primeira promessa bíblica a respeito de Jesus, Deus fez uma promessa que da semente da mulher ia nascer uma pessoa que ia ferir a cabeça da serpente. Então, as mulheres do Antigo Testamento, elas não queriam ser estéreis, porque de repente elas imaginavam: quem sabe eu não sou a mãe dessa criança que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, quando elas eram estéreis, elas se sentiam amarguradas. É o caso de Ana, é o caso de Raquel, é o caso de outras mulheres da Bíblia. Sara, como nós estamos vendo, quando ela engravida, Agar engravida, ela fica orgulhosa, porque agora ela estava se achando mais do que a sua senhora, e aquilo gerou um grande problema familiar, porque Sara foi obrigada a botar ela fora de casa. Ela não deveria agir com orgulho, mas se sentiu orgulhosa porque estava grávida. Então foi expulsa para o deserto, sem nada na mão, grávida, sem pai, sem o pai por perto, sem ninguém, foi sozinha, errante pelo deserto, que nós lemos no capítulo 16. Só que quando ela está no deserto, ela é encontrada pelo próprio Deus, na beira de um poço, com sede certamente. Lá, ela ouviu o próprio Deus falando com ela. Que privilégio era! Eu imagino como que Agar não se sentiu agora feliz,
Porque, veja, egípcia, era estrangeira, escrava, não tinha tanto direito como os patrões tinham direitos, e o próprio Deus vai até onde ela e fala com ela deve ter se sentido feliz. Para quem não se sentia quase nada, agora se sentiu feliz, porque o próprio Deus foi e falou com ela. E o que Deus falou com ela? Deus lhe deu conselho e lhe fez uma promessa. Isso aqui me chama muita atenção, que depois que ela ouve os conselhos de Deus e a promessa de Deus, ela então fala sobre Deus, porque ela denomina Deus de um nome que só ela usaria a partir de agora, que é o Deus que vê. Daqui a pouco eu volto para falar sobre isso. O que eu quero destacar nesse momento é que talvez Agar não conhecia o Deus de Abraão como o próprio Abraão conhecia. Talvez Agar só conhecia de ouvir falar de Deus, mas chegou o momento, por conta de sua atitude errada, que ela foi expulsa para o deserto. Foi nesse momento em que ela teve a possibilidade de conhecer a Deus. Eu repito, por conta de uma atitude errada, ela foi mandada para o deserto, mas lá Deus falou com ela. Eu entendo com isso que o deserto na nossa vida, falando metaforicamente, simboliza os momentos ruins. Eu entendo com isso que uma atitude errada pode nos levar a conhecimentos grandiosos da nossa vida, porque há pessoas que aprendem sem precisar errar, há pessoas que aprendem errando, e há pessoas que não aprendem nem fazendo errado, há pessoas que aprendem sem precisar sofrer, há pessoas que aprendem sofrendo depois de sofrer, e há pessoas que não aprendem nem depois de sofrer. No caso de Agar, ela teve a oportunidade de consertar uma rota. Agora o anjo do Senhor, o próprio Deus, dá a ela um conselho muito duro. Olha, você que estava orgulhosa, vá e volte e humilhe-se diante da sua senhora. Que conselho duro! Mas ali ela conheceu a Deus. E aí nós entendemos que o deserto onde ela estava era lugar de diálogo com Deus, de conhecimento com Deus, de conceito de Deus e de promessas de Deus. Sim, os momentos difíceis que nós passamos na nossa vida são escolas em que nós podemos aprender grandes verdades que nós não aprenderíamos se não passássemos por eles. É isso mesmo, eu repito, há situações da nossa vida que nós só conheceremos mais a Deus e só aprenderemos alguma coisa da vida quando nós passamos por momentos difíceis. De repente, se você passa por situações difíceis, analise por outro ângulo. De repente, talvez seja a oportunidade que Deus está te dando para você aprender alguma coisa, corrigir uma rota e refazer o seu caminho. Isso nem sempre acontece, é claro, porque às vezes o sofrimento que nós passamos não é prova de Deus, não é tentação do diabo, é consequência de escolhas erradas, como é o caso de Agar. Ela foi parar no deserto, saiu do conforto da casa dos seus patrões e foi para o deserto, mas lá ela ouviu a Deus, lá ela conversou com Deus, lá Deus lhe fez promessas e animou o seu coração. E o que eu acho interessante é que Agar ouviu, atendeu a palavra de Deus. É aqui que eu quero chegar no ponto. A mulher que ouve a Deus, ela se fortalece na palavra de Deus, na voz de Deus. Ela ouviu a voz de Deus, e quem ouve a voz de Deus tem força para sair do deserto. Se ela permanecesse ali, tão logo morreria, porque os perigos são grandes no deserto. Além do período da temperatura, da falta de alimento, animais que habitam ali são perigosos também. Ela estava no pior lugar que alguém poderia estar, mas ela ouviu a voz de Deus e voltou para onde saiu. Ela ouviu a voz de Deus e saiu de dentro do deserto. Eu quero dizer com isso que a voz de Deus nos dá força para sairmos das circunstâncias mais difíceis da nossa vida. É a voz de Deus que nos encoraja para trilhar o caminho que nós deixamos, que nós abandonamos. Quando ela ouve a voz de Deus, ela sai do deserto e volta, porque a voz de Deus dá força, a voz de Deus é encorajamento, a voz de Deus é sustento, a voz de Deus constrói, a voz de Deus levanta, a voz de Deus orienta quem está perdido no deserto. Talvez no deserto que você está, você ainda não ouviu Deus falando nada sobre que decisão tomar, mas eu garanto que uma hora Deus vai te encontrar no deserto, e a força da voz dele vai te fortalecer para voltar de aonde você estava.
É interessante que primeiro, no versículo de número 10, aliás, no versículo de número 8 e 9, a primeira palavra do anjo não foi boa. Vai e volta para a casa do teu patrão. Como assim? Ela tinha sido escorraçada de lá, por conta de ter se tornado orgulhosa. Então, ela primeiro acata um conselho difícil. Primeiro ela ouve o conselho, para depois ouvir a promessa. E qual era a promessa de Deus para ela? Na tua semente multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Isso aqui é a promessa. Deus estava dizendo para ela: primeiro vai e te humilha, depois que tu te humilhar, a promessa vai cumprir na sua vida. Às vezes a gente só quer a promessa, mas não quer o conselho. A gente só quer a coisa boa e descarta aquilo que nos ofende. Mas quem não ouve o conselho não vive a promessa. Quem não ouve a palavra não se fortalece na palavra. Quem não suporta o deserto não pode viver no jardim. É assim a nossa vida. E com a força da voz de Deus, ela voltou para a casa da sua senhora e passou lá por cerca de 14 anos. Quem ouve a voz de Deus tem um novo caminho. É a palavra de Deus que fortaleceu aquela mulher, já desfalecendo com sede na beira do poço. No versículo 7 nós lemos o seguinte: o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto. Meus irmãos, aqui fala muito forte ao nosso coração. É porque aonde nós formos, o Senhor nos encontra. Não tem como fugir diante de Deus. Aonde você for, lá Deus te acha. Isso é consolador e amedrontador ao mesmo tempo. Mas eu me pego da parte consoladora, porque quem faz coisa errada tem medo de ser achado. Mas quem faz a coisa certa, ser encontrado é um prazer, é um privilégio. Eu estou falando da onisciência de Deus. Deus encontrou Agar no deserto. Não tem como fugir de quem tem o controle sobre todas as coisas. Aquela mulher foi achada. A onisciência de Deus me fascina, porque Ele vê tudo ao mesmo tempo, no mesmo instante. A onisciência de Deus indica que Ele sabe de tudo e não precisa aprender mais nada. Isso é tão maravilhoso e assustador, porque veja comigo, imagine se tivesse alguém que soubesse o que você está pensando na sua vida diariamente. Imagine se a pessoa mais próxima de você soubesse o que você está pensando. Talvez não teria mais ninguém vivo hoje, porque é cada pensamento ruim que passa pela nossa cabeça. Lá em Gênesis 4, o Deus olhou para a humanidade antes do dilúvio, disse que a imaginação do homem é constantemente má. Só que isso para muitos é um terror muito grande, mas para aqueles que temem ao Senhor, isso aqui não é um terror. Saber que Deus monitora os nossos passos é consolador. Saber que Deus está como um radar, olhando para onde nós vamos, isso é consolador para nós. É um olhar de cuidado, não é um olhar de punição e julgamento, é um olhar de cuidado. Deus olhou para uma mulher à beira do poço no deserto. Os passos delas foram rastejados, o trajeto dela foi observado por Deus, e diz o texto que ela foi achada em um poço. Isso aqui fala de duas coisas para mim. É que, em primeiro lugar, Deus se importa com uma escrava egípcia rejeitada. Em segundo lugar, deserto é lugar de encontro com Deus também. As situações difíceis de nossa vida são lugares de encontro com Deus também. E Deus encontrou aquela mulher no deserto. Vai chegar um dia que Deus também vai encontrar com você no deserto da sua vida. Vai chegar um dia em que você, desfalecendo, ouvirá a voz de Deus, como Deus disse àquela mulher: onde tu estás, para onde tu vais? Um dia Deus vai te encontrar no deserto em que você está. Um dia Deus chega na tua situação. Um dia Deus chega no teu caso. Um dia Ele chega e resolve. Um dia Deus te acha. E quando Ele te encontrar, falando metaforicamente, quando Ele te encontrar, vai ter orientação, humilhação, perdão e promessa para a sua vida. Eu creio nessa mensagem que eu prego. Um dia Deus me encontrou. Um dia Deus encontrou com vocês. E o melhor encontro que pode acontecer é alguém se encontrar com Deus, porque é um encontro de
mudança, é um encontro de desvio de rota, é um encontro de recomeço. Eu creio no Deus de recomeço. Para aquela escrava que não tinha uma perspectiva de vida, Deus fez ela voltar a sonhar. Que não tinha mais esperança, Deus fez ela voltar a ter esperança. Esse é o nosso Deus, e quando Ele nos encontra à beira de um poço, na beira da estrada, é um momento de recomeço. Eu creio no Deus de recomeço, eu creio no Deus de novas oportunidades, eu creio no Deus que abre novas portas. Lamentação de Jeremias capítulo 3 diz que as suas misericórdias renovam dia a dia e não se acabam. Isso quer dizer que quando você acorda bem cedinho de manhã, a misericórdia de Deus se renovou, possibilitando um novo começo, um novo dia, uma nova trajetória e uma nova oportunidade. Agar foi encontrada por Deus. Deus vai ao encontro de quem tem promessa. Lembra que eu disse para pouco que Deus lhe fez promessas? Pois é, Deus vai ao encontro de quem tem promessas de Deus. Meus irmãos, todos nós temos promessas da parte de Deus. Uns têm promessas particulares, somente para si, e no geral todos têm uma promessa coletiva de que Deus estará conosco em qualquer situação. Todos nós temos a promessa de que o Espírito Santo está ao nosso lado, ou melhor, dentro de nós. Todos nós coletivamente temos a promessa de que um dia Jesus virá para arrebatar a sua igreja. É promessa, você tem essa promessa, e quando essa promessa se cumprir, vai acontecer o maior encontro que já existiu, o noivo com a noiva, Cristo e a igreja, no maior encontro da história. Um dia Deus vem ao nosso encontro. Se Ele não vier ao nosso encontro nas circunstâncias diversas da vida, mas tenha certeza de duas coisas: ou nós vamos ao encontro dele pela morte, ou então Ele virá ao nosso encontro pelo arrebatamento. De uma coisa é certa: nós nos encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Quem crê nessa promessa, Ele virá e não tardará. Ele agora para sempre. Deus foi ao encontro de quem tem promessas. Se você tem promessas de Deus, um dia Ele vem ao teu encontro para cumprir o que prometeu. Deus não é Deus de brincar, de fazer promessas. Deus não é Deus de dizer e depois desdizer. Deus não é Deus de prometer e depois se arrepender. Se Ele disse, vai acontecer. E quando acontecer, vai ser magnífico, vai ser extraordinário, vai ser espetacular. Deus ouviu a aflição de Agar. No versículo 11, Ele disse assim: eis que concebeste e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Deus escuta a aflição de quem está triste no deserto. Deus não é surdo, Ele escuta as nossas orações e, como disse o poeta, não confunde nenhuma das vozes que clamam a Ele. Se todo mundo clamasse a Deus nesse momento, Ele sabe identificar cada voz, sem confundir. Pode ser que cada um peça alguma coisa, mas para Deus não há confusão de vozes, porque Ele ouve a aflição de quem está aflito. Isso fala forte ao nosso coração, porque nós cremos aqui então em um Deus que faz a tristeza ser convertida em alegria. Aquela mulher, Agar, no deserto, que não tinha mais felicidade nenhuma por conta de um erro que cometeu, ela agora foi ouvida pelo próprio Deus. Meu irmão, Deus ouve a tua aflição, Deus ouve as tuas tristezas, Deus sabe decifrar o significado de cada lágrima que corre no seu rosto e aquela que ficou no coração e ninguém viu. Deus ouve a tua aflição, Deus escuta o teu clamor. Jeremias 23 está escrito: clama a mim e eu te responderei. Se Deus não fosse te responder, Ele não teria dito isso. Mas se Ele escutou uma escrava rejeitada no deserto quase morrendo, Ele ouve você também nessa noite. Ele ouve a sua voz também. Deus ouve a mulher aflita e rejeitada. Talvez alguém aqui tenha sofrido a rejeição do marido, da mãe, de algum filho que deu as costas, da família. Essa mensagem é para você.
Agar também fora rejeitada, esculachada, mandada para fora de casa, mas no deserto Deus encontrou ela e ouviu a sua aflição. Ou seja, Deus se importa com você, Deus se importa com aqueles que foram rejeitados. Se o teu marido te rejeitou, Deus te aceita. Se a sociedade não te aceita, Deus aceita. Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Talvez o teu filho te abandonou, a tua família não. Lá em Isaías está escrito que pode uma mãe se esquecer do filho que tanto ama. Aí Deus mesmo responde: todavia eu não me esquecerei de vocês. Ele não esqueceu de nenhum de nós, Ele não nos rejeita, porque em Jesus Cristo nós somos feitos agradáveis. Lá em Efésios, essa palavra é muito interessante. Em Jesus Cristo nós fomos tornados agradáveis a Deus. Isso quer dizer que é Jesus que nos faz aceitáveis diante de Deus, porque se não fosse Jesus nós éramos intragáveis, porque nós somos maus, nosso pensamento é ruim, os nossos intentos e desejos também são, mas em Jesus nós somos agradáveis a Deus. É por isso que nós oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus. Ou seja, Deus não nos abandona mais, porque Jesus sentiu o abandono de Deus para que nós sentíssemos o abraço de Deus. E bendito seja o seu nome. Deus ouviu aquela mulher aflita, e Deus fortalece a mulher que lhe ouve. Com a palavra que saiu da boca do Senhor, aquela mulher voltou para corrigir uma rota. Reforço aqui para dizer: Deus é Deus de recomeços. Agar não merecia porque fez coisa errada, se tornou muito orgulhosa porque era mãe, queria ficar mais do que Sara. A sua consequência levou ela para um lugar que ela não queria estar, mas Deus refez a rota dela, Deus mudou a sua história, e ela passou cerca de 14 anos de volta na casa dos seus senhores. E o que eu acho interessante é que no versículo 13, quando o anjo de Deus, quando o próprio Deus fala com ela, ela diz o seguinte: ela chamou, versículo 13, e ela chamou o nome do Senhor como ele falava. Como foi que Agar passou a chamar Deus? Agar passou a chamar Deus de Tu és o Deus da vista. Em outras versões está escrito: Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que me enxerga. Agar estava se referindo à sua própria vida. Como pode, escrava, abandonada, sem nada na vida, e Deus olha ela no deserto. A partir de agora, ela passou a chamar Deus de um novo nome. Na Bíblia, as pessoas que têm um encontro com Deus sempre denominam Deus de um nome que marca aquela experiência. Por exemplo, Melquisedeque, quando se encontra com Abraão, ele chama Deus de El Elyon, que é Deus Todo-Poderoso. Abraão, quando ouve Deus falar com ele, Abraão passa a chamar Deus de El Shaddai, que inclusive é o nome dessa congregação, que significa Deus Todo-Poderoso. Só que Agar passa agora a chamar Deus de El Roi, que significa o Deus que me vê. Aquela experiência foi tão marcante que ela agora não queria chamar Deus como ela ouvia das pessoas falarem. Ela passou a tratar Deus a partir da experiência única e pessoal e exclusiva que ela teve com o Senhor. Para Agar, quem era Deus? Deus era aquele que viu a sua aflição. Meu irmão, não sei as experiências que você tem, mas para quem foi liberto, aliás, para quem foi resgatado com vida de um acidente, o que Deus é para essa pessoa? É um Deus livrador. Para quem foi curado de um câncer e Deus curou, quem Deus é para essa pessoa? Para essa pessoa, Deus é o Deus que sara. Para quem foi liberto das drogas por Deus, quem é Deus para essa pessoa? Deus é o Deus libertador. Para quem estava perdido e encontrou-se com Deus, quem Deus é para essa pessoa? Deus é o Deus salvador. Para quem não tinha pai nem mãe, se sentiu abandonado do mundo, mas Deus lhe encontrou, quem Deus é para essa pessoa? Deus é o Pai nosso que está no céu.
quem Deus é para você. Eu não sei as experiências que você teve com Deus. Se você me perguntar, eu diria: quem Deus é para mim? Deus é o meu Salvador. Deus é aquele que me livrou da morte por várias vezes. Deus é o que deu sentido à minha vida. Deus é aquele que me libertou, é aquele que me levantou, é aquele que me restituiu. Deus é para mim aquilo que eu experimentei com Ele. Quem Deus é para você? Levante suas duas mãos para o céu e diga para Ele quem Ele representa na sua vida. Experiência pessoal com Deus. A experiência que eu tenho não é a que você tem. E Deus é tão interessante, tão espetacular, que Deus pode ser experimentado. Aqui está a diferença do Deus dos cristãos para os deuses das religiões da Mesopotâmia antiga. É que os deuses, eles eram intocáveis, eles estavam no mais alto patamar. Mas o Deus que se revela a Agar, o Deus que se revela a Abraão e o Deus que se revela para nós, Ele pode ser conhecido, Ele pode ser experimentado, Ele pode ser sentido, Ele pode ser observado. Isaías capítulo 1, ele diz: vinde e raciocinai comigo, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei alvos como a mais branca lã. Deus convida para pensar com Ele, para raciocinar com Ele, para viver com Ele. A experiência que nós temos com Deus é a experiência quem dirá quem Deus é para nós. Talvez alguém aqui nessa noite ouviu falar de Deus. Talvez Agar só ouvia falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Talvez você ouve alguém dizer que Deus é Salvador, que Deus é curador, mas anote e vivencie as experiências com Deus, porque Jó 42, versículo 5, o próprio Jó disse: antes eu só te conhecia porque as pessoas falavam, mas agora os meus olhos te veem. Deus quer experiência conosco. Deus não quer que nós vivamos uma fé teórica de um Deus distante, intocável, separado de suas criaturas. Não, Deus pode ser vivenciado, experimentado. Quem Deus é para você? Pessoas fortalecidas na palavra de Deus sabem quem Deus é para elas. Deus é o nosso Senhor para a igreja. Deus é o Senhor para a igreja. Deus é o Criador para a igreja. Deus é o Pai para a igreja. Deus é o Libertador para a igreja. Deus é tudo isso. Mas não adianta Deus ser tudo isso para os outros se com você nada acontece. Não adianta nós ouvirmos dizer todo dia que Deus é isso e aquilo, e nós não temos a nossa própria experiência para dizer quem Deus é para mim, o que Ele representa na nossa vida. Aí no capítulo 21, que encerra a história de Agar, eu quero abordar esse subtópico aqui: mulheres fortalecidas vencem o medo. Porque 14 anos após ela voltar à casa de Abraão, ela foi embora de novo e saiu para o deserto andando errante. Abraão não quis mais ela dentro de casa, porque Ismael, que era o filho mais velho, começou a abusar, caçoar de Isaac, que era o filho caçula e o filho da promessa. Aquilo intrigou muito Abraão e ele teve que despedi-la, e ela foi embora novamente para o deserto. E o que foi que Abraão deu para ela? Abraão só deu um pão e um odre de água. Aqueles alimentos poucos, aquela bebida pouca, não daria para sustentar aquela mãe com aquele filho. Lá vai ela, dessa vez não mais grávida, mas agora com o filho nos braços, sem ter para onde ir, sem ter um pai por perto, só ela e o seu filho. Diz o texto, versículo 16 a 18, capítulo Gênesis 21, 16 a 18, que ela chega cansada, a água tinha acabado, ela deixa Ismael, seu filho, junto com Abraão, debaixo de uma sombra de árvore. Isso aqui fala de cuidado, mas não tinha mais comida, e ela se distancia dele cerca de 100 metros e começa a chorar, porque ela não queria ver o seu filho morrendo. Então ela deixa Ismael debaixo de uma árvore, na sombra, e sai para não ver o seu filho morrer. Tamanha era a dor daquela mulher, e o texto diz que ela suplicava, ela chorava triste, muito triste, mas novamente o anjo do Senhor
Senhor apareceu a ela e fortaleceu a fé daquela mulher. Capítulo 21 de Gênesis, versículo 17, diz o texto, aliás, versículo 16: e foi, e se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de pedras, porque dizia: que não veja eu morrer o meu menino. E assentou-se em frente, e levantou a voz e chorou, o desespero de uma mãe prestes a ver o seu filho morrer. Versículo 17: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou Deus e disse a Agar desde o céu: que tens, Agar? Não temas, mulheres fortalecidas na palavra vencem o medo. A expressão não temas significa: não tenha medo, mulher. O que tu está passando agora é temporário, é momentâneo. Não tenha medo. A voz do anjo de Deus fortaleceu Agar. Mas a gente começa a se perguntar: se nós estivéssemos no lugar dela, como assim? As coisas não estão boas, meu filho está quase morrendo, não tem água, não tem comida, e chega Deus dizendo: não tenha medo. Como assim? É que quando Deus brada com a sua voz, a gente pode até não entender no começo, mas no final nós veremos que Ele tem razão. Deus não erra, Deus sempre tem razão. Mulheres fortalecidas na palavra vencem o medo. Versículo 16, nós temos a primeira voz, a voz de Agar aflita e chorando. Versículo 17, a segunda voz, a voz do menino chorando também. E versículo 18, a voz do próprio Deus dizendo: não tenhas medo. Mulheres que ouvem a voz de Deus vencem o medo, aprendem a suportar o medo, a enfrentar as adversidades. E o que eu acho interessante é a mensagem de Deus para Agar. Ele diz: ergue-te, ou seja, fica de pé, mulher. Em segundo lugar, levanta o moço. Bendito seja o nome do Senhor. Ergue-te, mulher, levanta o moço, pegai-lhe pela mão, porque nele farei uma grande nação. Quando Deus diz não temas, Ele lembra a promessa que fez. Aqui eu aprendo uma verdade muito interessante. Ela só seria capaz de levantar o seu filho se ela se levantasse primeiro. Ela só seria capaz de fortalecer o seu filho se ela se fortalecesse primeiro. Ela se levantou, Agar se levantou, pegou pela mão do menino, houve sustentação. Eu entendo por isso que nós não podemos levantar ninguém se nós estivermos caídos. Ela estava sentada, o menino sentado também. Para que ele fosse levantado, ela tinha que se levantar primeiro. Eu entendo por isso que Deus te levantou para você levantar o seu filho caído. Você que é mãe, Deus te levantou para você levantar alguém que está no chão. Você que é mãe, você que é alguém que cuida de alguém e de repente viu o seu filho nas drogas caído. Se Deus te levantou, Ele te levantou para você levantar alguém também. Aqui eu também entendo uma outra coisa, é que Agar assumiu seu papel de mulher na família. Ela tomou a iniciativa sobre a voz de Deus e levantou o menino. Nós precisamos assumir o nosso lugar na nossa família. Mulher de Deus, faça uso da posição que Deus instituiu na família. Seja a guerreira que você é. E outra coisa, se você se levantar, o seu filho não vai ficar no chão eternamente. Isso aqui fala forte aos nossos corações, porque quando Agar se levanta, ela se levanta para levantar o seu próprio filho. Uma mulher que está de pé na sua família, os seus filhos não vão estar caídos eternamente, porque elas são levantadas para levantar, elas são instituídas para erguer quem está caído. Elas são as colunas que Deus institui na família para levantar o filho perdido. Meu irmão, se Deus te levantou, é porque Ele quer que você levante alguém. Agar pega na mão do seu filho. Se Deus te levantou, é para você pegar na mão de alguém e trazer para o lugar que Deus quer que ele esteja. Outra coisa, quando Agar, ela ouve a voz do Senhor e ouve o comando para se levantar e pegar o seu filho, ela não estava vendo nada. Tudo que ela via era a sua criança quase morrendo, um deserto, sem ter para onde ir. Ela não tinha mais opção de nada. Mas quando Deus falou para ela e lembrou de sua promessa, no versículo 19, Gênesis
capítulo 21, versículo 19, disse que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Mulheres fortalecidas na palavra têm visão. Mulheres fortalecidas por Deus veem aquilo que ninguém vê. Aos adolescentes e crianças que estão aqui, todas as vezes que a mãe de vocês disserem não, é porque elas estão vendo alguma coisa que vocês não estão vendo, porque mulheres fortalecidas, elas têm visão da parte de Deus, elas conseguem ver aquilo que não está aos olhos de todo mundo, e Agar estava ali, ela não via solução nenhuma. O Deus que tudo vê é o Deus que abre olhos também. Deus te vê e Deus abrirá os teus olhos para você ver o que não está claro no exato momento. O Deus que tudo vê é o Deus que abre os nossos olhos para encontrar a solução para os nossos problemas. E o que é interessante é que o poço não estava distante de Agar, estava pertinho, só que ela não viu. De repente a bênção de Deus para a sua vida está pertinho, mas você ainda não viu. É tempo de buscar mais, é tempo de experimentar mais Deus, porque quanto mais próximo de Deus nós estamos, melhor nós enxergamos, porque Deus está acima. Se eu me aproximo dele, eu vou aumentando, eu vou crescendo, eu vou subindo, e quanto mais eu subo em intimidade, mais eu consigo ver as coisas a partir de um ângulo diferente. Mergulhe na intimidade com Deus. Quanto mais íntimo de Deus nós estamos, melhor nós vemos. As experiências que você tem, os desertos que você tem, é para fazer você subir e subir mais em experiência e maturidade. E quando você estiver no lugar mais alto, você verá, Deus te mostrará aquilo que ninguém viu. Deus abriu os olhos de Agar para ver a solução que estava pertinho. Talvez a solução do teu problema, meu irmão, minha irmã, esteja pertinho, bem pertinho, você ainda não viu. Olhe para que Deus mostre. Por último lugar, mulheres fortalecidas na palavra edificam, são uma bênção para a sua família. Quem era a família de Agar? Só ela e o seu filho, somente. Uma família que não era tradicional, família diferente. O pai não estava por perto, só tinha a mãe, sem eira nem beira. Mas aquela mulher não se vitimizou. Ela mesma abandonada, sem marido, sem casa, ela confiou na grande promessa que Deus lhe fez: em ti eu farei uma grande nação. Agar confiou naquela promessa, creu naquela promessa, se fortaleceu naquela promessa e fez daquela promessa uma bênção para sua família. Ou seja, a mulher triste, escrava, abandonada, viveu a promessa de Deus. Não importa as situações atuais que você vive, Deus te levantou para ser uma bênção na sua família. Não sei de onde você veio, não sei suas circunstâncias, Deus te levantou para ser o referencial na vida do seu filho, assim como a minha mãe é na minha vida e a mãe de vocês representa nas suas vidas. Deus te levantou para que você seja uma bênção na sua família, não peso, mas uma bênção. Diz a palavra de Deus que os filhos são herança do Senhor, e a mulher que confia e se fortalece nessa palavra, ela é igual a Abraão, uma bênção para todas as nações, é uma bênção para a família, é uma bênção para o filho. Futuramente o seu filho dirá: você é o meu referencial. Futuramente alguém dirá: você é a minha maior referência de fé, de moralidade. Você é a minha maior referência de fé, porque foi fortalecida pela palavra e se tornou a bênção que é para a minha vida. Portanto, queridos irmãos, apliquemos essa palavra em nosso coração. Aquela mulher abandonada e desprezada deu uma reviravolta. Deus falou com ela, Deus se importou com ela, assim como Ele se importa com você. Assim como Ele ouviu o choro de Isaac, Ele vê também de repente o seu filho no mundo, longe de Deus. Não deixe de clamar, porque assim como Ele ouviu o clamor de Agar, Ele também ouve as nossas orações e tem promessas para quem clama. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos transforme a cada dia por essa palavra.